O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que falou ainda há pouco ao vivo aqui, mostramos no Visão CNN, afirmou hoje que a CPI para apurar as supostas irregularidades no Ministério da Educação vai ocorrer após as eleições. Pacheco disse o seguinte, abre aspas, a ampla maioria dos líderes entende que a instalação de todas elas deve acontecer após o período eleitoral, permitindo-se a participação de todos os senadores e evitando-se a contaminação das investigações pelo processo eleitoral, fecha aspas. Este é o tema do debate que começa agora, aqui no Visão CNN. Para isso, nós convidamos os senadores Humberto Costa, do PT de Pernambuco, e Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Boa tarde aos dois, sejam muito bem-vindos. Antes de mais nada, eu queria falar sobre as nossas regras. Temos aqui por premissa na CNN o equilíbrio na fala dos nossos convidados, por isso cada um vai ter cerca de 2 minutos para a resposta. E para que eu não seja rude ou indelicada e não interrompa os senhores, nunca quero interromper, temos aqui uma sinalização. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito isso, vou à primeira pergunta, curta e direta. É correta a decisão de iniciar a CPI do Ministério da Educação após as eleições deste ano? A CPI do MEC deve ocorrer antes ou depois das eleições? Começo com o senhor senador Plínio Valério. A decisão é sensata. Qualquer CPI em período eleitoral vira palanque, não tenho dúvida quanto a isso. Enquanto isso, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e o TCU estão investigando essas questões do MEC. Então, a gente tem aqui uma lista de CPIs que estão antes. Por exemplo, aqui vai investigar as mais ONGs na Amazônia, que está desde 2019, que é minha. Então, não é mais possível tolerar esse atropelamento em nome de uma coisa que já está sendo investigada. Então, eu acho que a decisão é sensata depois da eleição, embora 4 CPIs ao mesmo tempo seja muito para o Senado, mas é uma decisão sensata. Aqui é a casa dos iguais, aqui não tem senador que pesa mais do que outro. 31 assinaturas na CPI das ONGs equivalem a 31 assinaturas na CPI do MEC. Portanto, esse tratamento igualitário é o que a gente quer e prevê. Eu vejo que a decisão do Rodrigo Pacheco foi sensata por isso, porque não há como evitar. É período eleitoral, isso aqui é uma casa política. Embora seja uma casa de pessoas de experiência, é uma casa política. Então, eu vejo com sensatez essa medida. Vou repetir, fazer então essa mesma pergunta ao senador Humberto Costa. É correta a decisão de iniciar a CPI do Ministério da Educação após as eleições deste ano? A CPI do MEC deve ocorrer antes ou depois das eleições, senador? Na minha opinião, deve acontecer imediatamente, porque as exigências constitucionais para a instalação da CPI já estão dadas. Existe um fato concreto, há o número de assinaturas necessárias para a sua realização e há a definição de um prazo para isso. É importante lembrar que a Constituição brasileira ela é muito clara ao definir quais são as atribuições e responsabilidades do parlamento, e entre elas está a fiscalização do Poder Executivo. E entre os instrumentos de fiscalização, nós temos a possibilidade de uma investigação parlamentar. Portanto, nós estamos diante de uma investigação que se compõe, inclusive, de muitos elementos de uma investigação que é feita, por exemplo, pelo Ministério Público ou pela Polícia Federal. É como se, por exemplo, um delegado para o qual chegasse a urgência da abertura de um inquérito dissesse: não, eu vou deixar para fazer essa investigação daqui a 2 ou 3 meses. Além do mais, inclusive do ponto de vista político, é importante para o Brasil saber o que de fato aconteceu, porque as denúncias são gravíssimas e de um governo que pretende se manter no poder. Então, é óbvio que, do ponto de vista da transparência, do interesse da população, da legalidade e da obrigação do Congresso Nacional, nós temos que fazer essa investigação o mais rapidamente possível. E é por essa razão que nós deveremos, inclusive, enquanto oposição, apresentar ao Supremo um pedido de instalação imediata da CPI. Até porque CPI não é instrumento da maioria, não é instrumento da maior parte dos líderes, é um instrumento da minoria
para exercer o seu papel de fiscalização. Sim, eu vou inclusive continuar com esse tema e com o senhor, senador Humberto Costa. Essa é a minha segunda pergunta. O senador Randolfo Rodrigues, autor do requerimento da CPI do MEC, se manifestou após a declaração de Rodrigo Pacheco. Randolfo Rodrigues escreveu o seguinte, abre aspas, a CPI do MEC atende todos os requisitos constitucionais para sua instalação, não cabe interpretação de quem quer que seja da Constituição Federal, isso inclui o Colégio de Líderes. Aguardo até amanhã a leitura do requerimento, caso contrário, não nos restará alternativa a não ser acionar o STF. Fecha aspas, o senador Rodrigo Pacheco já até disse que vai ler o requerimento. Senador Humberto Costa, qual é a sua avaliação sobre a postura do senador Randolfo Rodrigues? Absolutamente correta. E nós, inclusive, estamos combinados em atuar dessa maneira. A oposição, como um todo, deverá entrar com essa ação junto ao Supremo Tribunal Federal para que ele possa determinar a instalação imediata e o imediato início dos trabalhos. Não existe essa figura de fazer a leitura da CPI e esperar 2 ou 3 meses para que nós tenhamos a instalação dos trabalhos. E, dada a gravidade das denúncias que foram feitas, inclusive com citação do próprio presidente da República, é uma exigência da nação brasileira ter conhecimento sobre o que de fato aconteceu. É óbvio que o Ministério Público, a Polícia Federal estão fazendo a sua parte, a sua investigação, mas esse papel que o parlamento tem de investigar, ninguém pode substituir. E ele tem realmente um componente político. Será que a população brasileira quer ou não quer saber se o presidente da República interveio para tentar favorecer esses lobistas? Se essas pessoas atuavam ou não com autorização do presidente da República? Se ele utilizou a sua autoridade para evitar uma investigação mais aprofundada. Então, é óbvio que isso é do interesse público e tem que acontecer o mais rapidamente possível. Vou repetir, então, a pergunta ao senador Plínio Valério. Qual é a sua avaliação sobre a declaração do senador Randolfo Rodrigues, autor do requerimento da CPI do MEC, que disse que deve acionar o STF caso a leitura do requerimento não seja feita até amanhã? Será, como eu disse aqui, o senador Rodrigo Pacheco disse que vai ler o requerimento, mas a instalação só depois das eleições. Os argumentos usados pelo senador Humberto Costa e pelo Randolfo favorecem a CPI das ONGs. A CPI das ONGs foi apresentada em março de 2019, lida em plenário em novembro de 2019 e está pronta. Preenche todos os requisitos, está prontinha para ser instalada. E a critério do Parlamento, a critério do Senado, a quem cabe exclusivamente dar o tempo de determinar quando a CPI será instalada e não o Supremo, eu vou utilizar esse argumento do senador Humberto, de que tem que ser instalado imediatamente, tem obrigação de ler. Tudo isso já foi feito com a CPI das ONGs. Quando eu digo que o Ministério Público está investigando, que a Polícia Federal está investigando, que o TCU está investigando o MEC, não tem ninguém investigando as ONGs na Amazônia. O desmando é geral. O montante de dinheiro que entra para essa gente que acaba fazendo mau serviço, a gente precisa investir ao sul da Amazônia. 56% do território nacional, apenas 10 milhões de habitantes. O senador Humberto Costa não tem que estar preocupado com a Amazônia. O Randolfo também não, mas eu estou sabendo do desmando dessa CPI. Então, esse mesmo direito que tem instalar a CPI do MEC, tem a CPI das ONGs, com o agravante de que a nossa CPI está desde novembro de 2019. Então, eu uso os argumentos do senador Humberto Costa, uso os argumentos do senador Randolfo para instalar a CPI das ONGs. Agora, não vou ao Supremo recorrer, assim como faz o Randolfo e o Humberto, porque não reconheço no Supremo prerrogativas e competência para mandar o Senado instalar a CPI. O Supremo não é para isso. Quem decide aqui somos nós, é o Senado. Agora, se o presidente está demorando, cabe a gente cobrar. No meu caso, demorou muito. Mas não é o Supremo que vai mandar instalar a CPI. Nós não estamos amando ao comando do Supremo, porque os senadores recorrem e o Supremo se mete. O Supremo está teimando em legislar. E, mais uma vez, infelizmente, os próprios senadores vão recorrer ao Supremo, para que o Supremo mande instalar. Como é que o Supremo vai instalar o CPI antes da minha, que tem 3 anos?
Sim, antes de ir a uma próxima pergunta sobre a CPI do MEC, continuo nesse assunto aqui, até para dar oportunidade de vocês debaterem também isso. Senador Humberto Costa, ainda há pouco o senador Rodrigo Pacheco disse que vai ler todos os requerimentos amanhã e que as outras CPIs não foram instaladas porque não houve nenhuma pressão para ser instalada. Agora, no momento que foi instalada o pedido da CPI do MEC, todas as outras vieram à tona. Queria que o senhor comentasse isso também com a fala do senador Plínio Valério. Veja, eu não tenho nada contra a realização de qualquer CPI, inclusive essa que trata da investigação sobre organizações não governamentais na Amazônia. Não é um problema nosso. Na verdade, o próprio senador Plínio Valério, meu amigo, poderia ter cobrado que houvesse essa instalação. O meu partido indicaria os integrantes. Poderia ter utilizado o Instituto Constitucional de recorrer ao Supremo. Veja, não se trata de interferência, se trata de cumprimento da Constituição. O Supremo existe exatamente para analisar os casos em que a Constituição está sendo ou não cumprida. Quando o presidente do Congresso Nacional não instala de imediato uma CPI para fazer uma investigação com o pedido atendendo a todas as necessidades constitucionais, é um direito de quem pediu recorrer ao Supremo e é uma prerrogativa do Supremo dizer se essa decisão está ou não sintonizada com a Constituição. Então, não existe essa interferência do Supremo e nem nenhum senador abrindo mão das suas prerrogativas. Ao contrário, nós iremos recorrer ao Supremo para que as nossas prerrogativas sejam respeitadas e possamos fazer essa investigação. Senador Plínio Valério, comentando ainda a sua própria fala, só trazendo aqui informações que o senador Rodrigo Pacheco falou aqui ainda há pouco, ao vivo, aqui na CNN, nós transmitimos, e ele falou sobre a instalação ou a leitura dos outros requerimentos de CPI, disse que vai ler todos os requerimentos e que a outras CPI ou as outras CPIs não foram instaladas porque não houve uma pressão. À medida que houve a pressão pela instalação da CPI do MEC, todas as outras vieram à tona. Queria que o senhor comentasse. Essa pressão que o Rodrigo se refere, eu não sei qual é, porque a pressão eu faço desde que apresentei. A pressão de um senador. O problema é que a pressão que costuma sofrer é a pressão do Supremo. Aí, então, se obedece ao Supremo. Como é que o Supremo vai mandar instalar a CPI do MEC sem dizer que é para instalar toda a CPI que preenche os requisitos? Como deveria ter dito na CPI da Covid. Não, é específica. Então, o Supremo passa a legislar, que no caso aí nem está julgando, né? Está legislando e dizendo a CPI do MEC deve ser instalada. E as outras que preenchem o requisito. Então, o drama é do presidente daqui, é do Senado. É por isso que eu digo que essa é uma questão interna corpore. A gente faz pressão, um senador faz pressão, os 31 fazem pressão. Não foi instalada, mas lido, viu, Luciana? O nosso requerimento já foi lido em novembro de 2019, portanto, não precisa mais ser lido. Agora, é muito difícil o Supremo dar uma decisão para mandar instalar só a CPI do MEC. Então, a CPI tem que ser instalada. Numa decisão salomônica, o Pacheco vai instalar 4, que é um absurdo, 4 CPI ao mesmo tempo. Agora, é sensato ser depois das eleições. Ele comentou que tem requerimentos lidos já ainda, inclusive, em outra gestão, em outra presidência do presidente Davi Alcolumbre. Senador Plínio Valério, faço agora mais uma pergunta. Caso o STF decida pela instalação da CPI do MEC, mas depois das eleições deste ano, quais os efeitos desta comissão? Haveria um esfriamento das investigações? Eu acredito que não, porque, veja bem, o esfriamento seria, passou a eleição, não se pressionou. Por que haveria esse esfriamento? Estamos falando de alguns meses. Eu, por exemplo, tenho aqui em mãos relatórios do TCU que falam das mais ONGs, da má gestão. Vou me utilizar do relatório do TCU. Vou me utilizar das denúncias do ex-ministro Mandetta. Agora, período eleitoral, é muito quente isso aqui, o Senado vai ter. Eu não estou nada contra a CPI do MEC, viu, Humberto? Nada contra. Eu acho que tem que ter CPI, sim. Eu só estou a favor da CPI das ONGs, dizendo que é sensato você montar 4 CPIs no período eleitoral. Não é sensato. Isso aqui fica quase que vazio e quer queira, quer não, por ser uma casa política, o tema vai ser político. Então, se tem que instalar uma, se instala as 4. Agora, instala 4 ao mesmo tempo. Eu só acho, sim, Humberto, eu acho que a gente não tem que estar recorrendo constantemente ao Supremo. Essa pressão façamos nós, senadores. Eu ajudo a pressionar para a CPI do MEC.
porque saindo da CPI do MEC, saia das ONGs. Eu só vejo, é muito recorrente essa coisa de Supremo. É tudo que o Barroso quer. É tudo que o Alexandre de Moraes quer, mais uma vez, decidir e mandar que o Senado instale. Mandar que o Senado instale. Essa questão de data é nossa. Ele pode ler o requerimento, viu, Luciana? Lê amanhã, mas só instalar num mês, 2 meses. Não tem por que instalar de imediato. Se fosse assim, a CPI das ONGs teria instalado há muito tempo. Eu vejo sim. Eu vejo como interferência do Supremo. Vou repetir, então, a pergunta ao senador Humberto Costa. Caso o STF decida pela instalação da CPI do MEC, mas depois das eleições deste ano, quais os efeitos desta comissão? Haveria um esfriamento das investigações? Com toda certeza. E nós deixaríamos de dar à população brasileira informações que são preciosas sobre a conduta do governo. Aliás, o grande mote desse governo o tempo inteiro foi dizer que era um governo onde não havia corrupção. O presidente gabou-se várias vezes nesse aspecto. Agora ele já mudou o discurso. Ele diz que no governo dele não tem corrupção endêmica, mas tem corrupção. E obviamente que a população quer saber se esse tipo de prática no ministério tão importante quanto é o Ministério da Educação, a educação pública no Brasil está na UTI nesse momento pelos equívocos da política desse governo. E entre os equívocos está a falta de foco, a falta de prioridade. Você ter uma instituição como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que atua de acordo com critérios políticos, de atendimento da base do governo e não da necessidade concreta da população. E mais do que isso, que aceita a intermediação de pessoas, seja para agendar encontros de prefeitos com o ministro da Educação, seja para cobrar propina para garantir a liberação de um recurso, é óbvio que isso precisa urgentemente ser do conhecimento da população. Por isso, eu tenho certeza que colocar isso para depois das eleições, na verdade, é apostar na impunidade. Não quero dizer que essa questão é intencional da parte do presidente e do Congresso, mas eu creio que ele não está levando em consideração da maneira adequada essa urgência e essa relevância. E é por isso que nós vamos recorrer ao Supremo. Se o senador Plínio e outros acham que isso está errado, que se mude a nossa legislação e o Supremo deixe de ter a última palavra sobre tema constitucional. Senador Plínio, eu queria agora, além das suas considerações finais, queria que o senhor comentasse essa fala. É apostar na impunidade nesse momento, como diz o senador Humberto Costa, e levando em consideração também uma outra informação que trouxe aqui o nosso jornalista, analista aqui da CNN, o Fernando Molica, diz que essa legislatura acaba no dia 23 de dezembro, antes do recesso. Haverá tempo hábil para a instalação dessas comissões? Queria que o senhor comentassem esses dois fatos, além das suas considerações. Eu vejo complicado 4 CPIs ao mesmo tempo. E essa questão de ser feita agora ou não, pelos argumentos do meu amigo senador Humberto Costa, fica claro. É porque a minha posição aqui, se eu começar a defender e dizer que o plano de educação não é de 3 anos, é de 30, vai parecer que eu sou governista, de bancada governista. Então, não o sou. Eu sou amazônida. Eu sou republicano, mas sou amazônida. Então, veja bem, pelo teor, pelo tom que o Humberto Costa dá, está claro qual é o objetivo da CPI do MEC. Mesmo assim, eu não sou contra. Eu não quero barrar a CPI. Eu não quero ser barrado mais uma vez no baile. Agora, recorrer ao Supremo, a gente tem que se fortalecer, se apequenar. O Supremo quer decidir sobre tudo e sobre todos. Daqui um dia, o Supremo vai ter que estar decidindo questões, e já está decidindo questões não constitucionais. É um direito do Humberto, é um direito do Randolph. E é um direito meu de não acreditar, de insistir e dizer que o Supremo não tem competência para tanto. Não recorrerei e acho insensato montar 4 CPIs no período eleitoral. Como acho insensato montar 4 CPIs ao mesmo tempo. Eu acho que tem que se obedecer à cronologia das CPIs que entraram. São os mesmos senadores que assinam e que têm esse comando, que têm o poder de voz aqui dentro. A pressão tem que ser exercida no Senado e não recorrer ao Supremo, que é tipo criança que tropeça no brinquedo, chuta o brinquedo. Então, tudo é o Supremo aqui no Senado. E nós somos a única instituição
que tem o poder de dizer que o Supremo não pode fazer o que vem fazendo. Que se instale a CPI do MEC, agora ou depois, para mim tanto faz. O importante para mim é instalar a CPI das ONGs. Isso tem que ser feito sim. Então, os argumentos do senador Humberto Costa e do Randolph, eu os utilizo para que a nossa CPI seja instalada de imediato. Senador Humberto Costa, gostaria também, além das suas considerações, que o senhor comentasse esse prazo mesmo, porque a gente tem aqui a informação do jornalista Fernando Molica de que não haveria esse tempo hábil para fazer essa CPI, instalação, já que a legislatura termina ou o recesso começa em 23 de dezembro. Bom, na verdade, haverá, se essa decisão prevalecer, se o Supremo considerar que a posição do presidente Rodrigo Pacheco está correta, haverá muito pouco tempo. E isso, obviamente, que representa um prejuízo a essa responsabilidade e prerrogativa que tem o Poder Legislativo de fiscalizar e de investigar o Poder Executivo, né? E é perfeitamente possível que nesse período que se inicia em agosto até o final de dezembro, nós tenhamos uma investigação aprofundada. Não está dito em nenhum lugar da Constituição que o Congresso deve parar suas atividades por conta da eleição. E uma das atividades mais importantes é essa da fiscalização. Então, são argumentos que não se sustentam. Se as pessoas que apresentaram pedidos de outras CPIs preferem esperar, é um direito delas. Mas se aquelas que apresentaram o pedido para que esse tema do MEC, da corrupção no MEC, seja rapidamente investigado, é também um direito dessas pessoas de que isso aconteça o mais rapidamente para isso. Portanto, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui e dizer que é uma luta que está só começando. Nós não vamos aceitar de forma alguma que o governo jogue para debaixo do tapete a corrupção numa área tão sensível e tão estratégica que é a do Ministério da Educação. Darei mais um minutinho aos dois para que tragam agora para o nosso público a resposta. Adiar as CPIs aposta na impunidade ou é uma tentativa, colocar a CPI é uma tentativa de interferir no resultado das eleições? Senador Plínio Valério, por favor, primeiro. Se eu tivesse num polo, eu diria que é para impedir. Se eu estiver no outro, para favorecer. Como eu não estou no extremo, eu nem estou no extremo de esquerda, nem no extremo de direita, eu estou no extremo da sensatez, eu acho que é sensato não instalar 4 CPI no período eleitoral. Isso em nome da sensatez. Mas se tivesse eu do lado do Humberto, eu diria que tem que ser imediato. Se tivesse eu do lado do Bolsonaro, eu diria que não pode ser instalado. Como eu não estou nem do lado do outro, eu quero ir pela sensatez. E não é sensato. 4 CPIs ao mesmo tempo em período eleitoral. Obrigado, viu, pela participação e tenham todos uma boa tarde. Senador Humberto Costa, também um minuto para que o senhor fale sobre essa sensatez agora que o senador Plínio Valério trouxe. Afinal, adiar a CPI aposta na impunidade é uma sensatez, como ele traz agora nesse momento, esse adiamento, ou instalar a CPI é uma tentativa de mexer com o pleito, com o resultado do pleito? Não, eu acho que adiar a CPI do MEC significa, sim, apostar de que esse fato tão grave, tão relevante para o país, ele não seja do conhecimento aprofundado por parte da população. E, logicamente, que é uma aposta na possibilidade da impunidade, ainda que investigações estejam sendo feitas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. E eu repito, não é obrigatório que as 4 CPIs se instalem ao mesmo tempo. Se os outros autores de requerimentos acham que as suas propostas de investigação podem esperar, que esperem. Mas nós que queremos investigar o MEC, achamos que é um direito da população brasileira tomar conhecimento do que ali aconteceu, haver uma investigação e esclarecer todos esses fatos. Muito obrigada, então, aos dois. Nós conversamos com os senadores Humberto Costa, do PT de Pernambuco, e Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Muito obrigada aos dois senadores.